Boa tarde, bom dia aos queridos alunos dos juniores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Este daqui é o primeiro domingo do mês de setembro de 2020 e, queridos alunos, o que eu ia comentar com vocês, eu estava, conforme me preparando para a aula, mas gostaria até de compartilhar com vocês um testemunho maravilhoso a respeito da grandiosidade do poder de Deus. Nós vamos dar seguimento ao currículo normal que foi planejado e teria sido dado esse ano de qualquer forma, dentro do planejamento que foi feito no finalzinho do ano passado, 2019, no começo deste ano. E eu estava ponderando, que nós entramos nesse período de pandemia, mais ou menos aí em meados de março. Então, quando foi meados do mês de agosto, nós completamos 5 meses inteiros dentro de um período aí de... enfim, tem gente que chama de quarentena, distanciamento social, isolamento, enfim, tem vários nomes, eles são diferentes um pouco aqui e ali. Mas conforme eu me preparei para esta aula, a gente aí já no meio do 6º mês de pandemia, o planejamento original que tinha sido feito, que é a aula que nós vamos ver hoje, fala justamente como nós devemos perseverar na nossa fé, na nossa crença no poder absolutamente absoluto do Deus Pai Todo-Poderoso, no poder do trabalho de Jesus. A gente vai estar vendo especificamente a questão da libertação de Pedro dentro da prisão. Então é um ato milagroso, uma aparente impossibilidade e um texto maravilhoso do livro de Atos. A gente vai entrar nisso, mas eu queria compartilhar com vocês de falar assim, os planos de Deus, eles são absolutamente soberanos. Então, se vocês pararem para pensar, eu pelo menos fiquei muito impressionado de ver que num momento como esse, que a gente completou já 5 meses de isolamento social, estamos aí no meio do 6º mês, tem uma tentativa de reabertura, mas Deus no ano passado, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, orientou toda a equipe para que nesta época nós estivéssemos estudando uma lição sobre fé, perseverança, milagres, o poder absoluto de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas e tudo por seu plano e para sua glória. Então, quero deixar já aqui na abertura uma mensagem de encorajamento para vocês, suas famílias. Espero que vocês estejam bem neste domingo, dia 6 de setembro de 2020, mas de falar que Deus realmente está absolutamente no controle de todas as coisas e a gente tem que cada vez mais confiar nele. É muito difícil, principalmente quando a gente está encarando situações aparentemente impossíveis ou que a gente não consegue, do ponto de vista da nossa razão, da nossa intelectualidade, entender a situação e por onde é a saída, mas Deus não é pego de surpresa, Ele está sempre no controle de todas as coisas, então eu queria abrir com isso, mas de qualquer forma vamos fazer a nossa oração para que Deus possa nos abençoar. Se vocês puderem abaixar a cabeça e fecharem seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui para Te louvar, para Te cultuar. Meu Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar dos nossos próprios pecados, dessa natureza pecaminosa. Pai, abra os nossos ouvidos, os nossos corações, que a gente possa absorver a Tua Palavra, que a gente possa crescer em conhecimento, crescer em fé, Pai, que a gente possa enxergar essa situação onde o Senhor está no controle de todas as situações, o Senhor tem um poder absoluto, o Senhor tem conhecimento, discernimento e, acima de tudo, amor por nós e pela Tua criação. Então nós Te louvamos e pedimos que o Senhor abençoe esse tempo de culto. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos alunos, nós começamos e o título da lição de hoje é A Igreja Chamada para Confiar em Deus. O texto base é em Atos 12, capítulo 12, nos versículos 1 a 19,
E eu vou... É um texto razoavelmente longo, mas a gente vai concentrar nos seguintes pontos de fixação. Então, qual é o objetivo? O que a gente vai ver na aula de hoje? A libertação de Pedro da prisão, a importância da oração intercessória por parte da igreja, a crença no poder sem limites desse nosso Deus, a providência de Deus a partir do cuidado que ele demonstra na vida de Pedro, o propósito que ele tinha para Pedro e, por consequência, para as nossas vidas também. Mas vamos ler o texto base, é um texto longo. Peço a gentileza que vocês vão se posicionando e abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. E vamos começar pelo versículo 1. E a gente, lembrando, estamos falando aí da figura de Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, o irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, que é a prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te as calças e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, se separou. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém, glória a Deus pela sua palavra. Então, a gente leu, é um texto relativamente longo, mas quando a gente para prestar atenção, vamos ver alguns pontos importantes para a gente fixar os nossos objetivos de aprendizado para hoje. Primeira questão é a questão do contexto. Então, qual que era o contexto? Quando a gente vê os primeiros versículos,
e falava que passou-se o fio da espada a Tiago, que era irmão. Estava muito claro que existia, naquele momento que foi escrito este capítulo, uma perseguição aos cristãos da igreja primitiva. Então isso é uma coisa muito importante da gente entender. E quais são os dois eventos bem relevantes que a gente está querendo ressaltar? A prisão, num primeiro momento, e depois uma posterior libertação de Pedro. E aí é que vem alguns pontos importantes para nós refletirmos, discutirmos e a gente poder se aprofundar. Vocês percebem a confiança que Pedro tinha em Jesus? Quer dizer, Pedro estava ali e ele foi preso justamente porque ele estava pregando as boas notícias a respeito da salvação que nós encontramos em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, morto e ressurreto. Então, Pedro foi preso, sim, pela sua fé, mas também por suas ações. E nessa movimentação, a gente percebe que, apesar dele estar preso, o texto fala que ele dormia na prisão entre dois soldados, fora os dois que estavam na porta para prevenir que ele pudesse escapar, que alguma coisa pudesse acontecer. E essa foi a maneira como Pedro, conforme o relato do livro de Atos, ele demonstra essa fé na pessoa de Jesus, né? Quer dizer, ele confiava tanto em Jesus que ele falou, Jesus está no controle da situação e, portanto, por que eu vou ficar aflito e perder o meu sono agora, sendo que Jesus, ele é o meu Salvador? Quer dizer, o que tiver que acontecer comigo, quer dizer, será que eu vou ser morto? Será que eles vão me mandar a julgamento? Qual será a minha penalidade? Enfim, e isso não o preocupava, porque ele dormia absolutamente de uma forma profunda, tranquila, na prisão entre dois soldados. E eu acho que um ponto para reflexão, e por isso que eu comecei lá na abertura falando sobre o nosso atual momento e a questão da pandemia, é como nós, e eu me incluo nisso junto com a minha família, nós demonstramos para Deus, para Jesus, a nossa confiança nele, que a gente realmente confia nele. Então nós estamos diante de um vírus, que é uma, né, é uma vida, uma forma biológica invisível, e que, por outro lado, está assolando o planeta Terra, né? Quer dizer, muito provavelmente, a não ser que vocês tenham algum avô, bisavô, realmente bem se aproximando aí de um século, né, com quase 100 anos de idade, ou talvez potencialmente poucos de vocês tenham algum avô, avó, bisavô, bisavó que já tenham até passado dos 100 anos, podem se lembrar de um evento que assolou o planeta de uma maneira uniforme, quer dizer, todo o planeta junto sofrendo a mesma coisa, que foi a crise de saúde causada pela gripe espanhola no começo do século passado, do século XX. Mas tirando isso, eu acho que nenhum de nós viveu uma coisa nesta escala, quer dizer, o mundo inteiro está fechado, pouquíssimas viagens intercontinentais, né, onde as pessoas vão de um continente para outro, quer dizer, male male, agora aos poucos existe uma migração temporária, talvez entre cidades, estados, mas assim, países são coisas muito urgentes, muito raras que ainda estão acontecendo, e não existe uma retomada da vida como a gente a conhecia aí em janeiro, fevereiro deste ano. Então, completamente compreensível que nós podemos estar aí preocupados, ansiosos, preocupados eventualmente com questões financeiras, com a escola. Os juniores aqui vai até os 12 anos, então ainda não tem ninguém na fase de vestibular, mas talvez vocês tenham irmãos mais velhos que estejam, e foi um ano muito difícil. Imagina quem está no terceiro ano, que está se preparando para prestar um Enem, um vestibular, fazer uma escolha de carreira e tudo assim. Quer dizer, vocês estão conseguindo efetivamente dormir à noite, como Pedro dormiu, estando preso e sem saber o que iria acontecer com ele?
É um ponto importante para a gente refletir e ver o quanto é o nosso nível de confiança em Jesus e tudo que ele pode fazer. Porque na sequência nós vemos atos milagrosos que acontecem com a presença do anjo de Deus, que foi lá para libertá-lo, Pedro, do cárcere, e a gente vê uma série de ações que são efetivamente milagrosas, que quando a gente para pensar são impossibilidades. E no entanto, Pedro é liberto. A gente sabe disso porque ele vem a morrer muito tempo depois. Então, o que eu estou compartilhando além do conhecimento do texto, mas é lançando esse desafio e compartilhando essa esperança que nós temos que confiar em Jesus e ter certeza que ele é senhor de toda a situação, que ele sabe tudo o que está acontecendo, que essa crise de saúde causada, chamada pandemia, causada pelo coronavírus, e as pessoas que adoecem efetivamente adquirem a Covid, né, que é a doença causada pelo coronavírus, não é uma surpresa para Deus. Deus ele é onisciente, quer dizer, ele tem conhecimento de tudo, e ele é poderoso, ele é todo poderoso, então ele tem todo o controle sobre essa situação. Então, enquanto a gente reflete sobre isso, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é para a questão da providência e os propósitos soberanos de Deus. Então, a libertação de Pedro permitiu, obviamente na pessoa dele, e não exclusivamente dele, mas a gente está estudando a Pedro hoje, ele permitiu que o Evangelho, as boas novas, continuasse a ser pregado e propagado. E aí a gente percebe que a bondade, essa providência divina na vida de Pedro, ela é soberana, ela é toda poderosa, mas ela está ligada aos propósitos de Deus. E então, assim, ele foi liberto, mas ele não foi liberto por ser liberto, ele foi liberto para que ele continuasse a pregar o Evangelho e levar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conheciam. E, portanto, quando as pessoas viessem a compartilhar o Evangelho e a crer em Jesus, o nome de Deus continuasse a ser conhecido da forma correta e glorificado. Então, alguém foi salvo? Glória a Deus. Então, assim, a libertação de Pedro não foi pura e simplesmente um ato de Deus, digamos, para demonstrar o poder e a soberania dele. Não, tinha um propósito. Obviamente, o propósito dele é soberano. Então todos os propósitos de Deus acontecerão a respeito do que a gente acha ou se a gente concorda, mas é fundamental a gente entender que os propósitos de Deus têm no final que ele seja cada vez mais conhecido e em sendo conhecido seja absolutamente glorificado. Então, voltando à pergunta do ponto anterior, quando a gente olha aqui o texto e fala assim, bom, e como que nós demonstramos essa confiança em Jesus? É assim, se nós formos libertos da Covid, é só um pensamento que eu estou lançando para vocês. Então, ou porque nós mesmos ou alguém da família pegou e foi curado, ou a gente ainda não pegou, e é isso que eu rogo efetivamente, que todos vocês estejam em segurança em suas casas e não tenham sido acometidos pelo coronavírus e desenvolvido a doença. Então, ou seja, digamos, a sua saúde está blindada, vocês não foram acometidos pelo vírus, isso demonstra todo o poder e a soberania de Deus, mas com um propósito, e a gente não pode esquecer isso, que nós continuemos a pregar o evangelho que a gente tem, vocês com colegas de classe que são seculares, que não são crentes, que não acreditam em Jesus, que a gente possa compartilhar essa nossa fé com eles e que, em última análise, o nome de Deus possa ser conhecido e possa ser glorificado. Então, fazendo um paralelo aqui entre a libertação de Pedro e como ele demonstrou a confiança nele, dormindo em paz e tranquilidade, mas que o propósito de Deus se cumpriu na vida dele, com a propagação e a pregação do Evangelho, e que Deus foi glorificado no final. Então, que a gente possa demonstrar de um lado a mesma tranquilidade e do outro lado que a gente possa continuar também levando
a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Um outro ponto importante é que o poder de Deus é demonstrado também como resposta às orações, né? Então o texto ele fala que em duas partes do texto sagrado, fala que muitas pessoas estavam orando, essa oração intercessória por Pedro. E quando Pedro chegou à casa e ele, né, no portão fez um barulho para chamar a atenção, o texto fala assim, e muitas pessoas estavam ali congregadas e reunidas, né? Então, a gente nunca pode se esquecer que, obviamente, os propósitos de Deus se cumprirão, mas que existe um papel muito importante da igreja, e nós somos parte da igreja, eu sempre gosto de lembrar isso para mim mesmo e para vocês, que nós estamos dentro de um contexto, dentro do corpo de Cristo, mas que a gente tem que orar, e a gente tem que orar e interceder por outras pessoas que talvez não estejam, digamos, em determinado momento na mesma situação que a gente. Então é um ponto importante para a gente lembrar a respeito deste texto. E agora vem uma coisa maravilhosa, a equipe da coordenação, né, fazendo jus aí ao texto literário, eles colocaram, mas uma frase maravilhosa que fala o seguinte: assim como Pedro e a igreja primitiva, nós devemos descansar em Deus independente das nossas circunstâncias e viver confiados em Deus e no que Ele preparou para a nossa vida. Ele tem o melhor para nós. Ele tem todo o poder. Não devemos nos preocupar com o dia de hoje e nem com o amanhã. Devemos orar e pedir que Deus nos ajude a confiar nele. Devemos pedir e agradecer pelo seu cuidado. Então, meus queridos, minhas queridas, alunos e alunas aí dos Juniores EBD Tarde, conforme nós começamos agora esse mês de setembro, dia 6, amanhã, segunda-feira, tem um feriadinho aí, para quem está tendo aula online, provavelmente todos vocês, vai ser um bom dia de descanso, né, para não ter que ficar na frente da telinha do computador aí. Mas eu rogo a vocês que realmente esse último parágrafo aconteça, quer dizer que vocês possam, junto com suas famílias, descansarem, estarem tranquilos, confiarem em Deus, que Ele está no controle da situação, que Ele vai demonstrar o seu poder diante do seu conhecimento, diante do seu plano, diante do seu propósito, e que Ele tem um plano para as suas vidas, para a minha vida, para as nossas vidas, e esse plano inclui, entre outras coisas, que a gente continue pregando da nossa forma, dentro da nossa esfera de atuação, o Evangelho, e que no final das contas Ele, Deus, e o seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que seus nomes sejam reconhecidos, conhecidos e glorificados. Amém, aleluia, glória a Jesus. Então, agora vamos passar para aquele momento final, que é a memorização de um versículo. O versículo mudou, a gente estava em Atos e agora a gente vai para Romanos. Esse versículo será fixado durante este mês de setembro, e ele fala assim, Romanos 10, 17. E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então vamos repetir novamente? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, alunos, alunas da EBD Juniores Tarde, espero que tenha sido um bom momento de reflexão, que a gente possa pensar a respeito das nossas vidas, do tamanho da nossa fé, do quanto a gente crê e como a gente deveria incondicionalmente crer no poder soberano de Deus, na providência dele, na bondade dele, no amor dele. E eu rogo que vocês tenham aí um domingo e um dia feriado amanhã, dia 7 de setembro, absolutamente seguro, abençoado, maravilhoso. Que Deus proteja vocês e suas famílias. Vamos encerrar com uma oração? Meu Deus Pai Todo-Poderoso, nós vimos te agradecer por esse momento que nós pudemos congregar, estar juntos como igreja, apesar da distância. Agradecemos pela tecnologia que nos permite fazer isso no meio da pandemia. Pai, que o Senhor toque o nosso coração, que a gente possa reconhecer o Teu poder, a Tua soberania, a Tua providência, a Tua bondade, o Teu amor
para conosco, para toda a tua criação. Pai, que o Senhor toque as nossas vidas, que a gente possa efetivamente, Pai, que nós possamos nos render ao Senhor, que nós possamos aceitar com um coração alegre os teus planos para as nossas vidas, que a gente possa continuar pregando e propagando o Evangelho por todo o mundo, até os confins do mundo. E Pai, que no final das contas é o nosso desejo, o desejo do nosso coração, que Tu venha a ser conhecido, melhor reconhecido e absolutamente amado e glorificado como o Senhor merece. E só Tu merece. Obrigado, meu Pai. Nós oramos e rogamos e Te agradecemos e Te louvamos no nome sagrado do Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, queridas, que vocês tenham um ótimo final de semana, abençoado, seguro, divirtam-se e até a próxima.